Olá, tudo bom? Eu sou a Ana Caroline Kiangala e, bom, eu li Má Feminista, da Roxane Gay, e é um livro que, primeiro, eu queria falar pra vocês que ele foi lançado nos Estados Unidos em 2014 e no Brasil em 2016. E foi exatamente quando ele foi, assim que ele foi lançado, eu comecei a ler, e foi muito louco porque eu acabei de ler essa semana. E isso vem de dois fatores, assim. O primeiro é o fato de que quando eu comecei a ler, eu tinha acabado de entrar no mestrado, então tinha alguns ensaios, então, tipo assim, esse livro é um livro de ensaios, né? E havia alguns ensaios que me interessavam mais do que outros. Então, eu me joguei bastante na leitura de alguns e eu vou falar um pouquinho melhor depois, assim, da estrutura, mas eu achei muito interessante pensar nisso mesmo, assim, tipo, de como que quando eu abri os olhos já tinham passado 2 anos, né? Mas eu usei alguns ensaios, inclusive na minha dissertação de mestrado, enfim, porque ela tem uma visão que é muito incrível e muito transformadora. Bom, pra mim, esse livro aqui, ele vem depois daquele momento que a gente já leu Bell Hooks, a gente já leu algumas feministas negras, alguns ensaios da Audre Lorde, enfim, que a gente já leu tudo que tinha em português, que a gente zerou toda a internet de tudo que a gente podia ler sobre feministas negras que fosse possível, e a gente se pergunta, sou feminista, e aí? Tipo, e aí? Né, assim, primeira coisa que vem, assim, naquele primeiro momento, é que a gente se entende como uma mulher que está em busca, uma mulher, enfim, né, a questão de gênero é um tópico também, né, uma das coisas que a gente tem para discutir. E você percebe que você já desnaturalizou o conceito de mulher, você já é uma outra pessoa, você se relaciona de outra maneira, você já conseguiu alcançar algumas melhorias na sua ética, na forma como você age com as pessoas, como você age com você mesma. E no final das contas você vai perceber que você é uma feminista imperfeita, então uma má feminista. Isso também é uma curiosidade, se vocês perceberem. O texto original, né, ele em inglês, ele é apenas Bad Feminist, mas em português a gente tem esse subtítulo, né, que é Ensaios Provocativos de uma Ativista Desastrosa, porque a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente é feminista é como que também há uma distorção muito absurda dos fatos. Então, quando disse que é uma má feminista, simplesmente, o título, né, pode chegar pra gente como, assim, má em oposição a boa, né, tipo, não a mal com L, que seria, tipo, uma ética, enfim, né, fazer de uma maneira inapropriada ou insuficiente, digamos assim, enfim. E aí, então, esse livro, ele parte dessa ideia de que feministas são pessoas comuns e que a gente erra o tempo inteiro e que a gente faz o possível pra ser o mais coerente possível, mas que a estrutura do mundo não permite que a gente seja coerente o tempo inteiro, porque existem fatores como a construção social, o meio que a gente vive, o nosso gosto pessoal, enfim, várias coisas que vão influenciar o que a gente é, o que a gente se tornou e como que a gente vai balancear isso com a compreensão, a consciência de que somos feministas e que a gente precisa de um mundo melhor, mais confortável para qualquer pessoa, né, quaisquer pessoas possam viver. Isso é muito interessante. Então, assim, uma vez que a gente já entendeu que o feminismo como teoria e o feminismo como prática, eles estão juntos, eles são diferentes, mas eles são indissociáveis, porque à medida que você teoriza, você está criando uma prática e a prática ela vai se consolidar como teoria. Uma vez que você tem isso em mente, você vai estar pronta para entender que existe um ideal de feminismo, aquele mundo, aquela percepção, aquela visão de mundo que a gente quer, né, que se consolide, e a gente vai ter sei lá, a compreensão de que nós somos o melhor do que nós podemos ser. Bom, essa contradição não quer dizer que você tem que ser autoindulgente, que você tem que passar a mão na sua própria cabeça. Isso quer dizer que você não precisa se martirizar por não ser sempre coerente. À medida que a gente vai passando pelos capítulos, assim, na verdade são grandes eixos, né? Então temos o eixo eu, em que ela vai começar falando sobre a própria experiência de ser uma pessoa contraditória, uma pessoa que conhece, que tem a capacidade de ler o mundo a partir de uma chave feminista. E ao mesmo tempo vai gostar de rebolar até o chão determinadas músicas que degradam a categoria mulher, por exemplo. E que isso faz parte da vida, né? Tipo, na vida no mundo capitalista em que, enfim, a contradição acaba sendo a norma, né? Acaba sendo o que a gente, onde a gente esbarra o tempo inteiro politicamente falando. E ela começa então falando dela, então a infância, e é uma coisa muito dolorosa é que ela, quando ela fala sobre a experiência da violência sexual que ela sofreu, que foi muito
É uma descrição muito doída e é muito interessante que vocês leiam essa parte para vocês terem também uma ponte para o próximo livro dela, que é o Fome, uma autobiografia do meu corpo, que é esse aqui. Eu tô lendo ele, só que é um livro muito, muito difícil de ler, ainda mais quando você tem a compreensão do porquê que ela engordou, sabe? É muito, muito, muito triste, mas assim... Enfim, a gente precisa ler para ter uma compreensão, principalmente se você for uma pessoa que não é gorda, é muito importante que você leia para que você consiga desmontar algumas ideias que são muito, muito enraizadas enfim, na gente, que a gente não se identifica com uma pessoa gorda. Esse eixo, então, que é o eu, ele vai ser o início e ele vai ser o fim, né? Como se fosse um círculo, e a gente vai passar também por raça, política e gênero, e a gente vai ter um entrelaçamento, então, sobre imaginário, sobre a experiência de ser uma pessoa negra, e ela é muito honesta, e ela é muito profunda, incisiva nas questões, então é muito importante, assim, e para quem gosta de Histórias Cruzadas, aquele filme, o Django Livre, enfim, vários filmes e também livros, né, que depois no outro capítulo vão ser falados mais, é muito importante que você leia a crítica que ela faz, assim, não é sobre condenar ou gostar, é sobre você entender por que você gosta, até onde você gosta, sabe? Ter uma compreensão dialética daquilo que você tá lendo, que você tá consumindo. Então, tipo, não é um problema gostar do Batman, né? E aí o nosso canal, né, fala sobre nerdandade exatamente partindo dessa perspectiva de que a gente pode gostar da cultura de massa, que é absolutamente parte do racismo estrutural, mas compreender em que medida isso fortalece os discursos, fortalecem, enfim, práticas racistas ou práticas sexistas, homofóbicas, enfim, gordofóbicas, sabe? A gente precisa ter uma visão crítica. Essa que é a grande questão do que a Roxane Gay nos aponta. E é sobre isso a ironia de ser uma má feminista. Em gênero, raça e sexualidade, a gente vai ter, então, algumas discussões sobre aborto, algumas discussões sobre a construção da feminilidade, dos mitos que a gente é bombardeado o tempo inteiro. Ela faz uma crítica muito, muito pertinente sobre os 50 tons de cinza, e o que é mais legal é que, assim, ela é muito honesta sobre, tipo, eu gosto de 50 tons de cinza, ela é muito fã também daquela trilogia Jogos Vorazes, então ela sempre faz alguma piada sobre gostar disso, assim, e isso é muito legal, porque no final das contas isso lembra como que feministas são pessoas também que gostam muito de humor, e que é exatamente uma das coisas pelas quais nós somos mais rechaçadas, né? Feministas não têm humor, na verdade a gente tem humor, só que é um humor que não precisa ferir ninguém, não precisa maltratar, machucar ninguém pra ser engraçado. A parte que eu mais gosto é a de raça e entretenimento. Nessa parte a gente vai ter então análise principalmente de filmes blockbuster, então ela tem uma análise sobre Django Livre, por exemplo, que fez com que eu conseguisse me situar muito melhor em relação ao que eu senti sobre o filme. Se a gente for parar pra pensar, eu já fui muito fã do Tarantino, e eu assistia sempre todos os filmes e tudo mais, e mesmo que, em certa medida, isso vinha construído junto com a minha trajetória de ler feministas negras. E aí é muito louco, porque lendo uma feminista, a gente consegue entender como funciona isso pra gente, sem também sentir... Porque também a culpa, ela faz parte, ela é uma borda da nossa cultura, né? Mesmo que você não se identifique como uma pessoa cristã, você é atingida necessariamente por essa visão de mundo que é da culpa. E assim, se você começou a ler as feministas da década de 70, 80, por exemplo, é muito bacana ler esse livro e ver como ela dá uma repaginada naquela frase, naquele adágio de que o pessoal é o político, porque ela, assim, em determinado momento da teoria, foi necessário dizer que você precisa prestar absolutamente atenção às suas práticas. O que a Roxane Gay diz precisamos prestar atenção nas nossas práticas, mas a gente precisa entender também que fazer alguma coisa é melhor do que não fazer nada. Então quer dizer que ouvir uma música do Drake e ver o problema é ok, tipo, é ok gostar da música, mas a gente precisa também avançar, assim, não precisa ficar sofrendo por conta de uma coisa que, enfim, faz parte do cotidiano e você não está alheia. Enfim, eu gosto muito do sarcasmo, da ironia e da honestidade que ela usa para construir esses ensaios. E eu acho muito importante que, em determinado momento, a gente leia uma obra como essa, em que a gente perceba que a teoria feminista ela explode a nossa cabeça, ela muda a nossa visão de mundo, a nossa existência, a nossa forma de ver a gente mesma, mas ao mesmo tempo a gente precisa
ter uma noção de que nós não precisamos nos bombardear, porque afinal de contas o mundo nos bombardeia o tempo inteiro, e é exatamente sobre isso, né? Tipo, o feminismo é uma luta contra esse bombardeio, sobre essa impossibilidade de ser quem você é, sobre a injustiça, uma luta contra a injustiça. Então, a gente precisa muito, muito, muito conseguir mudar o parâmetro de medidas, né? Em relação a, enfim, a nosso consumo de cultura pop, a nossa vida, nossos relacionamentos, nossas amizades, enfim, tudo isso. E no mais é isso, muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você não é inscrita, por favor, se inscreva e assine o sininho, porque o YouTube não está distribuindo. E se você gosta de vídeos como este, eu convido para que você entre no nosso grupo do Padrim, aí embaixo tem um link, que é de uma contribuição mensal a partir de R$1, e que vocês têm alguns benefícios, e que também aumenta as possibilidades da gente conseguir fazer mais vídeos durante a semana, enfim, e mais textos, enfim, mais conteúdo. E é isso, obrigado, tchau, tchau, e até mais.